Bem-vindo ao Papo de Loja, Flávio Augusto por aqui, e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida bastante comum: como aparecer nas buscas do Google? Bom, pela internet afora aí tá cheio de gurus com métodos mágicos, maravilhosos, super rápidos que fazem do dia para a noite a sua loja virtual, o seu site aparecer na primeira posição do Google. Claro que isso tudo não é verdade e não dá para acreditar nessas promessas maravilhosas, miraculosas. Bom, no mundo real é possível, lógico, aparecer na primeira página do Google, aparecer na primeira posição, ali das buscas do Google. E o que eu vou falar aqui um pouco hoje é sobre o tempo que é necessário para fazer isso. Então, essas promessas que a gente às vezes vê na internet, já dá para saber que elas não são verdade, exatamente porque elas prometem um efeito imediato, e esse efeito imediato é muito difícil. Bom, o Google e outros mecanismos de busca são bastante exigentes para poder, a gente chama de ranquear, mas você pode imaginar que é ordenar as respostas. Então, quem aparece em primeiro, quem aparece em segundo, isso aí é o que a gente chama de ranking, né? E eles são muito criteriosos com isso. Por quê? Porque eles querem oferecer a melhor resposta primeiro, né? E, obviamente, as primeiras respostas são as mais clicadas. Então tem até uma brincadeira aí que um ótimo lugar para esconder um cadáver é na segunda página do Google, porque ninguém vai na segunda página do Google, né? Todo mundo só clica ali nas 10 primeiras respostas ali da primeira página. Bom, dito isso, existe um caminho bastante consistente para que você leve as suas páginas, né? E o seu site, os seus produtos, a sua loja virtual para aparecer nessa primeira página do Google. Para isso, o que a gente usa é uma otimização. Então, você precisa otimizar o seu site para os mecanismos de busca. Isso, normalmente, a gente usa uma sigla em inglês, SEO, né? S-E-O em português. E esse SEO é exatamente essa otimização para os motores de busca, né? Para as máquinas de busca. Basicamente, essa otimização você vai levar em consideração os mesmos critérios que as máquinas de buscas que o Google usa para ordenar os resultados, você vai procurar melhorar esses critérios na sua página. Bom, dito isso, eu acho que deve ter dado para entender aí como é que a coisa funciona. Uma pergunta muito comum quando a gente está tratando de projetos de SEO com os clientes da Bertoldo é que as pessoas perguntam para a gente assim: quanto tempo vai demorar para eu ter resultados? E hoje aqui nesse Papo de Loja eu vou focar muito em responder essa pergunta: quanto tempo leva para ter resultado? Para começar, eu vou usar um exemplo aqui meio fora desse contexto só para você entender. Uma pergunta que poderia ser equivalente é: quanto tempo eu demoro para chegar em Roma? Beleza, vão ter vários critérios que vão definir esse tempo para você chegar em Roma. O primeiro, talvez, e mais óbvio, é aonde você está. Então, se você estiver numa cidade italiana, pode ser que você vai demorar algumas horas, né? Dependendo, alguns minutos. Agora, se você estiver aqui no Brasil, vai ser bem mais demorado, vai demorar muito mais. E lógico que outros fatores também vão interferir. Por exemplo, qual tipo de transporte que você vai fazer, qual o trajeto. Então, sei lá, se primeiro você saindo do Brasil for para os Estados Unidos para depois chegar na Europa e depois for para Roma, é um tempo, né? Se você, sei lá, for do Brasil para Espanha ou Portugal e depois chegar em Roma, é outro tempo. Se essa viagem for de navio ou de avião, o tempo é diferente, né? Enfim, são vários fatores que determinam esse tempo. Eu estou dizendo isso para dar um exemplo um pouco mais material de uma coisa que talvez não seja tão material assim, que são essas questões de otimização para os motores de busca, né? Que é uma coisa um pouco mais fora da realidade. Mas a analogia aqui é que é mais ou menos a mesma coisa, né? Existem fatores igual a viagem para Roma que vão determinar esse tempo para os resultados em SEO.
De maneira geral, e já dando uma resposta direta aqui, a gente tem percebido que os resultados normalmente acontecem com pelo menos 6 meses. Então, assim, o tempo mínimo para você ter resultado, em geral, são 6 meses. E esses resultados são mais comuns de acontecer entre 6 meses e 1 ano. Então, a resposta direta seria essa. Agora, bom, de 6 meses para 1 ano tem uma variação grande. Quais são os fatores que podem influenciar nesse tempo? E aí eu vou te explicar 4 fatores principais aqui. O primeiro deles é o tamanho e a complexidade do site que vai ser otimizado. Então, sei lá, um site com pouco... Vamos imaginar uma loja virtual. Uma loja virtual que tenha poucos produtos, poucas páginas, imagina, 20 produtos, é mais fácil de otimizar do que uma loja virtual enorme que tem, sei lá, 3.000 produtos, 10.000 produtos. Então, quanto maior for o site, quanto mais complexo for a estrutura dele, mais demorado é para você ter o resultado. Outra questão essencial é qual é a qualidade do conteúdo. Então, se você parte de um site que a qualidade do conteúdo é muito ruim, o tempo para se alcançar os resultados vão demorar mais. E aí, falando especificamente de e-commerce, por exemplo, se você parte de uma loja virtual que todas as descrições de produto foram simplesmente copiados do site do fabricante, vai dar muito mais trabalho do que aquela outra loja virtual que o dono, mesmo antes do SEO, já teve uma preocupação de fazer uma ótima descrição do produto, incluir várias fotos, incluir vídeo. Então essa qualidade do conteúdo também interfere no tempo. Bom, o próximo fator, e que talvez muita gente não consiga perceber, é a concorrência. Se você está no mercado que já é muito concorrido, é bem provável que os seus concorrentes já estejam com otimizações para o Google. Então, quanto mais os seus concorrentes estiverem já otimizados, mais otimizados do que você, mais vai demorar, porque você está brigando com gente que é mais preparado, né? Então, assim, alcançar o topo do ranking do Google num mercado muito concorrido é bem mais demorado do que num mercado onde tem pouca concorrência. Imagina, você está num mercado que ninguém sabe nem o que é SEO, ninguém está preocupado com isso. A hora que você fizer, você vai ser o único. Então, a sua chance de aparecer logo na primeira página, logo na primeira posição, aumenta muito. Então, a concorrência é o terceiro fator. E o último fator, comparado ao tipo de transporte que você vai usar lá na viagem para Roma ou comparado ao trajeto da sua viagem, são as estratégias que você vai usar. Então, dependendo das estratégias, você tem resultados mais rápidos, dependendo, você vai ter resultados muito mais demorados. Então, escolher a estratégia certa para a realidade do seu negócio vai fazer bastante diferença nesse tempo. E aí é um ponto que eu vejo que muita gente erra, porque fica lendo coisa na internet, enfim, vê, isso aqui é bom, ele tenta fazer. Mas às vezes aquela estratégia realmente é muito boa, mas não para o seu caso, porque de repente é uma estratégia que funciona melhor, por exemplo, para um blog do que para uma loja virtual. Então existem estratégias específicas de acordo com o tamanho do site, de acordo com o tipo de conteúdo que está publicado, a qualidade, enfim, com a natureza do negócio mesmo e até com o mercado que ele está, com como que os concorrentes estão organizando as coisas, isso também influencia nas estratégias. Então, assim, usar a estratégia correta é um ponto que determina muito essa velocidade do resultado. Inclusive, ela é um fator que às vezes impede o resultado. A gente tem recebido, às vezes, alguns clientes que falam assim, não, eu já fiz essa coisa de SEO e isso não funcionou. Na verdade, cara, ele fez algumas estratégias e estratégias que não erradas para o negócio dele. Ele fez aquilo que estava errado. Então, esperar que fazendo uma coisa errada você tenha um resultado certo é querer demais, né? Então isso acontece bastante também, assim, da pessoa não usar as estratégias corretas e achar que aquilo não dá resultado. Bom, então só para fechar aqui, eu tenho uma dica final. E a minha dica final é o seguinte, SEO é um assunto muito técnico para você tentar fazer com improviso. Então minha dica final é o seguinte, não tenta fazer isso sozinho, não tenta fazer utilizando estratégia de tentativa e erro, que a chance de não dar certo é muito grande. Então esse realmente talvez seja um dos assuntos mais técnicos dentro do marketing
digital, e eu realmente te sugiro que, se isso é importante para você, ter tráfego orgânico, atrair mais visitantes sem ter que gastar com anúncio é uma coisa interessante para o seu negócio, procura uma empresa especializada, né? Se você quiser fazer SEO para a loja virtual, a Bertoldo é uma empresa bastante especializada nesse tipo de projeto, a gente pode te ajudar, mas lógico, existem várias outras empresas especializadas em SEO e também profissionais, às vezes até que trabalham em modelo freelancer, mas não tente fazer isso sozinho, né? Procure uma ajuda realmente especializada. E na hora de escolher, procura ver os resultados anteriores, porque assim, igual eu falei, tá cheio de guru aí falando que faz, que acontece, que gera resultado em poucos dias. Normalmente isso não é verdade, e o jeito mais fácil de descobrir que isso não é verdade, e até um jeito de você escolher quem vai fazer esse serviço para você, é você pedir casos de sucesso mesmo. Olha, me mostra um case aí, o resultado que você teve, me mostra qual é a empresa, eu posso conversar com essa empresa. Então, à medida que você vê que uma empresa ou um profissional realmente consegue gerar resultados, aí você pode confiar nessa pessoa, né? Eu acho que esse tipo de trabalho aqui é um trabalho que tem que ser muito avaliado pelo resultado. Então, a pessoa falar que tem certificação do Google, que tem isso, que tem aquilo, ótimo, isso aí é muito bom, mas você tem que pedir resultados, porque se a pessoa não tiver resultado para mostrar, não dá para confiar. Bom, espero que você tenha gostado aí dessa nossa conversa sobre o tempo para gerar resultados aí com SEO. Eu vou ficando por aqui e a gente se fala aí no próximo Papo de Loja. Um grande abraço, espero que o seu tráfego orgânico esteja sempre crescendo, que você possa estar cada vez vendendo mais. Eu fico por aqui.